Meus irmãos, a paz do Senhor, eu queria deixar uma pequena reflexão para os nossos dias atuais. Esta palavra está cumprindo piamente nos nossos dias. 2 Timóteo, capítulo 4. A perversidade, a profanação tomou de conta de muitos irmãos. As fábulas, as heresias, a apostasia tomou de conta de muitos. É lamentável dizer isso, irmãos. É lamentável trazer uma mensagem como essa e a gente vê que pessoas que eram uma bênção hoje estão se apostatando da fé, se apostatando da palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Jesus, hoje ele é advogado, mas um dia ele vai ser juízo. Escute, versículo 2. Pregues a palavra antes de tempo e fora de tempo. Retargue-as, repreenda, exorte com toda longanimidade. Doutrina, o que é doutrina? Palavra, pregar a Bíblia, pregar a verdade com toda a veracidade que você puder, com ousadia, com graça do Espírito de Deus, irmãos. Olha o que diz o versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão ou não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Chegarão tempo em que não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina é a santa, inerrante, infalível palavra de Deus. Labra súbia de calavastebia de calamai. É a santa palavra de Deus, que muitos púlpitos não pregam mais a santa doutrina. O que é doutrina? Palavra pregada, aplicada, vivida, praticada. Esta é a palavra santa de Deus, que muitos têm medo de pregar, mas diz a Bíblia que não suportarão ou não quererão sofrer mais por causa da palavra. Mas o que diz? Da santa doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Amontoarão para si doutores, homens que falam bem, homens intelectuais, homens que falam que vêm massagear o ego desses que são confrontados pela santa palavra, pela santa doutrina. Homens e mulheres que não têm compromisso com a palavra amontoarão para si doutores que falam conforme as suas próprias concupiscências, que falam aquilo que vai massagear o ego deles. Mensagem de autoajuda e não mensagem que vem do alto para poder confrontar os seus pecados. Estamos vivendo este tempo, irmãos. Estamos vivendo tempos difíceis, aonde pregar o evangelho genuíno, aonde pregar a palavra é chamado de religioso, é chamado de profano quem prega a verdade, porque há muitos doutores que nem mais a Bíblia abre em suas igrejas, nas suas reuniões. E olha só o que diz a Bíblia: amontoarão para si doutores. Eu prefiro ser um homem douto, cheio do Espírito de Deus, do que ser um poliglota vazio de Deus. Tem muitos poliglotas vazios da presença, da essência, do direcionamento do Espírito de Deus. Mas tem muitos homens indoutos
que não sabe ler direito, que não sabe falar direito, mas é cheio do Espírito de Deus. Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias corrupciência. Vamos lá, versículo 4. Desviarão os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Quantos que vivia a verdade, pregava a verdade, confrontava o pecado, mas se deixou-se levar e voltou às fábulas. O que diz a Bíblia? Se for possível, até os escolhidos seriam enganados. Quantos escolhidos que anunciava a verdade, que pregava a palavra bibliocêntrica, que confrontava o pecado, e hoje voltou às fábulas, estão vivendo de uma forma profana, anunciando o evangelho light, anunciando o evangelho de porta larga. Aí diz, versículo de número 5, mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, fazei a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, cumpre o teu chamado, cumpre o que Deus te designou a fazer. Faça a vontade de Deus. Não se deixa se levar como muitos têm se deixado se levar. Tem ajuntado multidão de doutores que fala conforme as suas próprias corrupciências, que vai massagear os seus egos. Mas tu que me ouve, cumpre o teu ministério, prega a palavra, vive a palavra, anuncia a palavra. Jesus está voltando e tudo quanto há nessa terra vai ser consumido pelo fogo. Diz o apóstolo Pedro que não vai ficar nada dessa terra que não venha de ser consumido pelo fogo. Vai ser consumido pelo fogo. Tudo nessa terra vai ser destruído, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então esta palavra hoje está se cumprindo. Está se cumprindo. Muitos desviarão os ouvidos da verdade. Voltou às fábulas em viver um evangelho mundano de porta larga e não um evangelho de porta estreita. Que Deus possa te abençoar, que esta mensagem possa te conduzir ao caminho certo, em nome de Jesus.